Hoje, então, vamos falar de um assunto muito importante, né, que muitas pessoas me perguntam e querem muito entender como colocar isso no seu negócio, né? Então, hoje o assunto vai ser sobre capital de giro. Eu vou falar para você sobre tudo que envolve o capital de giro e como você aplicar no seu negócio. Então, vamos começar aqui sobre alguns tópicos importantes, tá? Capital de giro. Ítalo, o que é capital de giro? Capital de giro nada mais é do que aquele valor, certo? Aquele valor, como o nome próprio já diz, que você vai fazer com que ele gire o seu negócio. Então, para você entender melhor, você vai comprar o seu material, se você trabalhar com o ramo de vendas de material, e no momento que você comprar, você vai ter um prazo para conseguir vender ele. Esse prazo é o que você está investindo no produto, tá? E ele mantém esse prazo para você conseguir, na venda, pagar esse preço. Ou seja, você comprou um material e no momento que demorou 15 dias para vender, quando vendeu, esse tempo que ficou é o que você utilizou como capital de giro, porque você comprou o material e esperou vender para poder retornar aquele valor investido. Tá? Então eu vou explicar aqui no desenho de uma forma melhor, mas o que é capital de giro de uma forma mais direta, tá? E eu vou explicar aqui mais detalhadamente. É o valor que você precisa no seu negócio para sobreviver o seu negócio, independente de vendas ou não. Você vai investir aquele valor e, consequentemente, é o tempo que vai esperar até você realizar sua venda. E não só realizar a venda, é quando você recebe por aquela venda feita. Então, você vai ter custos do mesmo jeito, você vai ter despesas até receber aquele valor da venda. E esse prazo você tem que ter capital de giro para sustentar o seu negócio, tá? Então vou explicar aqui de uma forma melhor, tá? No desenho feito aqui. Então, ciclo de compra, você vai comprar o seu material, tá? Então você comprou o seu material aqui. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você comprou aqui seu material. Quando você compra o seu material, você pode pagar ele aqui nesse momento à vista, ou você pode pagar ele em outro momento, certo? Se você comprar a prazo, vamos estipular aqui um tempo que você está pagando a prazo. Então você pode pagar ele à vista, certo? Nesse período aqui, ou você pode pagar ele a prazo. Então esse é o ciclo de compra, né? Você comprou o seu material para você investiu no seu material para você conseguir vender. E aí entra o ciclo de venda. No ciclo de venda é o seguinte, lembra que vocês compraram o material aqui nesse período, tá? Então você já está com o seu material. E quando você vai realizar a sua venda, vamos dar um exemplo que você realizou a venda nesse período aqui, ó. Você fez a venda, tá? Quando você fez a venda nesse período que ficou aqui, desde que quando você comprou até quando você vendeu, isso aqui é o que é chamado de estoque. Estoque, ou seja, você deixou seu material em estoque, mas veja que você já pagou por ele se foi à vista e só vendeu depois de um certo tempo. Enquanto isso, o seu material estava em estoque. E aí o que é que acontece? Se você vendeu aqui à vista, certo? Se você vender aqui à vista, você recebeu o dinheiro aqui nesse momento, tá? Você recebeu o dinheiro nesse momento. Qual foi o prazo do seu capital de giro utilizado? Quando você pagou à vista e comprou nesse momento, e quando você vendeu e recebeu esse valor da venda à vista. E aí esse prazo aqui, nesse determinado tempo, tá? Nesse determinado tempo, se foi à vista, é o prazo do capital de giro à vista, se você fez tudo à vista, tá? Exemplo 1, né? No exemplo 1. Já se você fizer uma venda que foi para um pagamento a prazo, tá? Veja a diferença. Você vendeu aqui, mas o pagamento ele é a prazo. Vamos dizer que você recebeu em outro momento. Então você recebeu aqui, ó, recebeu a prazo. Então se você recebeu a prazo, o que é que acontece? Olha o tempo agora. Vamos dar um exemplo, tá? Que você pagou à vista, mas quando vendeu, vendeu a prazo.
Olha o tempo que você precisa, que eu vou mostrar para você, do capital de giro, tá? Do seu negócio. Olha para aqui, ó. Esse é o capital de giro que você vai precisar para poder sustentar o seu negócio. Por quê? Porque você pagou aqui na hora da compra e quando vendeu aqui, só recebeu aqui. Então esse é o tempo de capital de giro, ou seja, do valor investido, para você conseguir ter o retorno de volta daquele valor investido no material, tá? Mas é como eu disse, existem várias formas. Então aqui eu usei o exemplo 2, tá? Um exemplo 2. Mas você poderia ter comprado a prazo e aí ter vendido à vista, e aí o seu capital de giro já seria menor nesse prazo aqui, tá? Então vamos botar aqui como exemplo 3. Ou você poderia ter comprado ele a prazo e ter recebido a prazo. Então esse aqui seria o seu capital de giro do exemplo 4. Então veja que dessa forma aqui eu já estou mostrando para você o que é capital de giro e como você encontra ele, tá? Como é que você encontra o capital de giro? Da forma que você vai relacionar como você compra, a forma de pagamento, e como você vende. Então você vai entender o seu negócio dessa forma. E enquanto isso, enquanto está acontecendo esses prazos, esses tempos, o que é que vem também? É o ciclo de custos. Nesse período, você vai ter as despesas normais para você sustentar o seu negócio. Então entenda que dentro desse ciclo é só de capital de giro, é investido em compra de material. Mas você também tem que ter um capital de giro não só para comprar material. Você tem que ter um capital de giro também para o ciclo de custos. Porque nesse ciclo aqui, nesse tempo que você ficou aqui, ó, quando recebeu, se foi a prazo, no seu produto aqui, tá? Quando você recebeu aqui, desse tempo aqui até aqui, você tem pagamento, certo? Você tem pagamento de energia, certo? Você tem pagamento de água, você tem pagamento de salários, você tem pagamento de impostos e dentre outros, tá? Dentre outros. Então veja que o capital de giro ele engloba tudo o que sua empresa precisa para se sustentar independente das vendas. Ou seja, se hoje quanto mais capital de giro você tiver, melhor. Quanto mais valor você tiver, melhor. Porque você vai conseguir entender que eu consigo tranquilamente girar o meu negócio sem estar vendendo vender de qualquer jeito, sem receber logo depressa. Ou seja, também não posso estar deixando para receber muito depois, e eu vou explicar isso aqui posteriormente, tá? Mas isso aí é uma forma de vocês entenderem melhor. Veja que fica muito mais fácil. Não é só o capital de giro para material. O capital de giro também entra para os custos do seu negócio. Tanto os custos fixos, tá? Esses aqui são custos fixos, como custos variáveis, que entra os impostos, entra as comissões, entra os custos de material, tá? Então, todos esses custos você tem que pagar. E quando você vem receber, quando você daqui, você vai conseguir custear todos os custos que você investiu, tá? E está feito o seu capital de giro. Então, voltando para cá, tá? Então, vamos lá. Então, eu mostrei para vocês o que é de uma forma mais direta, detalhada ali no desenho, tá? Mas na forma de fórmula, tá? Como é que ele funciona? Capital de giro é o ativo circulante. O que é o ativo circulante? Tudo que você recebe. Então, ativo, tudo que você recebe. Como assim? Forma de pagamento, como você está recebendo, tá? Do seu cliente, se é à vista, se é a prazo, tá? Dinheiro no banco que você tem, dinheiro do cartão de pagamento de maquineta, tá? Tudo isso, tudo que você recebe, se é cheque, as formas de pagamento, tudo que você tiver dinheiro, são os ativos circulantes. E os passivos circulantes é o que você paga. Então você vai ter pagamento de boletos de fornecedores, você vai ter pagamento de energia, pagamento de água, vai ter pagamento dos funcionários. E isso aí são os passivos circulantes. Então o capital de giro, ele entende dessa forma. O que é quanto eu preciso para poder girar? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Mas eu vou dizer para você, isso aí na fórmula é bonito de se ver, mas na prática não é assim que funciona. Eu que tenho negócio e você que tem negócio, esqueça isso aqui, tá? Isso aqui é só para a gente constar que existe uma fórmula, tá? Mas eu gosto aí na prática. Eu gosto de ser o real. Então o real é isso aqui, ó. É assim que funciona. É aqui que funciona. Por isso que eu quis mostrar para vocês detalhado,
tá? Num desenho, para que fique bem claro como é que funciona, tá? Então, qual a importância para o meu negócio? Primeiro, saúde financeira em dias. Saudável, saúde financeira saudável e totalmente em dias. Então, quando você tem um capital de giro, o que é que acontece? Eu consigo trabalhar em cima do meu negócio tranquilo, porque eu sei que minhas contas já estão pagas para aquele período. E hoje não acontece isso em muitos negócios. A maioria das pessoas, a maioria dos negócios, eles vivem do dia para conseguir pagar a conta do dia. Ou seja, hoje eu tenho um boleto de R$ 1.000 para pagar, mas eu não tenho nada no meu caixa, eu tenho que vender para conseguir pagar esse boleto. Ou seja, aquela empresa não tem capital de giro. Ela está girando com o dinheiro do dia. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, muitos negócios ficam reclamando, vêm e falam que porque não está dando lucro, porque meu negócio não dá certo, porque não está entrando dinheiro. Pelo contrário, é porque você não está tendo controle. Você não está entendendo como funciona o seu negócio. Consequentemente, você está pegando dinheiro todos os dias e pagando todos os dias. E aí, consequentemente, não sobra nada. É por isso que realmente no seu negócio não sobra nada. Por isso que você vende, vende, vende e depois diz que não está vendo dinheiro, porque você está todo dia pagando. Mas não é dessa forma que funciona, é por isso que entra o capital de giro. Para você ter uma saúde financeira saudável do seu negócio, você tem que entender que aquele período que você estabeleceu, por exemplo, uma semana, tá tudo pago. Então eu vou ficar tranquilo, porque durante aquela semana, tudo que eu vender, eu não vou nem mexer. Se naquele dia entrar R$ 1.000, eu não vou mexer nada naqueles R$ 1.000. Se no segundo dia eu vou vender R$ 500, eu não vou mexer nada naqueles R$ 500. Por quê? Porque dentro do meu capital de giro, se vier energia, se vier água, se vier pagamento de fornecedor, se vier outros tipos de pagamento naquela semana, eu já estou tranquilo, porque eu já tenho com o meu capital de giro. Então eu vou pagar com aquele dinheiro que eu já tenho já guardado. E aquela semana que eu estou vendendo, certo? Eu vou guardando para pagar o da próxima semana. Então eu estou falando isso aí num prazo semanal. Mas para você entender melhor e ficar muito melhor, é você fazer isso por mês. Mas quem é que consegue fazer isso por mês na prática? Quase ninguém. Somente as empresas que conseguem entender e os donos que conseguem controlar de uma certa forma. Porque ele consegue fazer o mensal. Então eu recebo o mês todo de vendas, pego ali todo minhas receitas, tá? Que é todo o meu faturamento, e vejo no mês seguinte quais são as minhas despesas de tudo que eu comprei e tudo que eu precisar comprar. E aí eu vou comprando, e o que sobrar é o lucro. Ele faz as contas lá e o que sobra é lucro. Tá? Então eu estou entrando assim em uma forma mais amplificada para vocês entenderem um pouco melhor sobre capital de giro. Mas entenda que dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, não tem como você ficar devendo fornecedor. Não tem como você ficar devendo contas. Por quê? Porque você está com dinheiro antes, você está se antecipando para pagar uma conta futura. Mesmo que ela seja 2 dias depois, mas você já está com esse dinheiro. E não no dia. E hoje o que está acontecendo com 90% dos negócios é isso. É a pessoa ter que sobreviver daquele dia. Se eu não vender hoje, lascou. Eu já não tenho como pagar meu fornecedor, porque o boleto era o vencimento hoje. Se eu não vender nada hoje, eu não pago, porque não tenho dinheiro nenhum. Já está errado. Ou você muda a sua forma de administrar, ou o seu negócio vai à falência. Então veja, dessa forma você consegue entender melhor o seu fluxo de caixa. Então eu não vou entrar em detalhes aqui o que é fluxo de caixa, porque já é outro assunto, mais detalhado também, tá? Mas veja que o que eu falei aqui, você entende que o caixa ele fica muito mais saudável, ele fica muito mais fácil de se controlar. E isso, de uma maneira geral, é o fluxo de caixa. Porque eu sei que naquela semana entrou 10 mil, mas na próxima semana eu tenho que pagar 5. Então eu já entendo que com 10 mil que eu tenho, eu pago 5, sobra 5. E aí você vai girando normalmente. Mas naquela outra semana eu tenho que pagar 15 mil. Mas espera, já sobrou 5 da outra. Então eu incluo 5 com essa, mais 12 da outra que eu vendi, fica 17, pago 15, sobra 2. E aí vai sempre pagando com o que está recebendo antes e não no dia. Então é dessa forma que funciona o capital de giro. Eu falo por semana que é uma forma de facilitar mais, porque no mês é muito mais difícil, tá? E ela é utilizada também, tá, como reserva financeira. É uma reserva de emergência. Por quê? Porque sempre quem tem negócio sabe que acontecem imprevistos,
tá? Então no meu negócio, uma geladeira quebrou, é um freezer que parou de funcionar, é algum material que preciso comprar ali com urgência, é uma necessidade que eu preciso ali para o meu negócio não parar de funcionar, tá? E aí tem que ter esse dinheiro, porque senão esse dinheiro é o que você vai estar contando com ele reservado para poder pagar as contas que vai vir. Mas se caso aparecer uma emergência, o que é que você faz? Remaneja, não utiliza aquele para emergência, faz um planejamento que você vai ter um tempo para respirar melhor e conseguir adequar esse pagamento que vai ter posteriormente, tá? E você vai ter aquele capital de imediato para aquela emergência, tá ok? E aí a pergunta fica, que muitos fazem, qual é o valor que eu tenho que ter de capital de giro, Ítalo? É como eu expliquei aqui, não existe valor exato. Cada negócio ele tem o seu valor. Se você, primeiro, você tem que entender quais são as suas despesas que você vai ter naquele período. Então, primeiro, estabeleça qual é o período. Ah, eu quero fazer um capital de giro, entender e fazer o capital de giro de pelo menos uma semana, certo? Naquela semana, de segunda a domingo, quais são os meus pagamentos, quais são os meus custos a pagar naquela semana? Na segunda-feira, o vencimento do boleto de R$1.000. Na terça-feira, um boleto de R$500. Na quarta, é energia. Na sexta, relacione tudo isso e você vai saber, naquela semana, eu tenho que pagar em torno de R$4.000. Pronto. Porque vai ter materiais que você vai ter que comprar, aí você relaciona. Então você já tem uma ideia de quanto você vai gastar naquela semana. E quanto é que eu vou receber? Não tem como saber. Porque você vai vender ainda. Aí, consequentemente, você tem que usar o dinheiro do capital de giro. Porque você já recebeu ou já tem aquele dinheiro para poder pagar esses custos dessa semana. Tá? Então, o valor. Qual é o valor? A pergunta de novo. Qual é o valor, Ítalo? O valor é de acordo com o seu negócio. Você pode ter naquela semana um capital de giro de que precise de R$10.000, ou também pode ser que precise de R$2.000, ou que precise de 100 mil, 500 mil. Depende do seu negócio, dos custos que você tem naquela semana, se for o período estipulado como uma semana, tá? E aí vem, quais são as fontes potenciais de capital de giro? Ítalo, como é que eu consigo ter esse capital de giro, né? Eu já estou com o meu negócio em andamento, tá difícil, eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, administrar bem. Como é que eu consigo fazer? Ou estou começando do zero, tá? Como é que eu consigo? Primeiro, o capital de giro, você tem que realmente planejar, como eu disse aqui agora, tá? Você tem que primeiro planejar, analisar detalhadamente quanto que você precisaria, tá? Dentro do período que você estabeleceu. E, primeiro, buscar as formas de conseguir esse capital de giro. Então, eu elenquei 4 formas aqui, tá? Bem diretas e claras que você dá para entender tranquilamente, tá? Primeiro, o capital próprio, tá? Faltou colocar aqui o próprio. Então, o capital próprio é você saber que naquela semana você precisa, por exemplo, de R$3.000 para conseguir ficar tranquilo e pagar os custos que vai ter naquela semana. Pô, se é R$3.000, hoje eu não tenho. Tem, sempre tem. Ou com família, de você pedir para poder conseguir realmente girar melhor o seu negócio. Ou algum material que você não está utilizando em sua casa. Ó, venda ali ó, a sua televisão que você não está usando constantemente. Tem 2, 3 televisões em casa. Para que usa 2? Agora você quer ter 3, 4, 5 televisões em casa, enquanto seu negócio está lá arrombado, falindo. Você tocando o terror lá nele. Ah, mas eu posso ter uma bicicleta, eu posso ter um carro de luxo, e seu negócio lá sendo totalmente destruído, por você mesmo. Então mude essa mentalidade, veja que você tem como, só basta você planejar, analise detalhadamente. Então, segunda forma, credores comerciais. Eu fiz isso aqui, tá? Essa forma também comigo, no meu negócio. Credores comerciais é o quê? Os seus próprios fornecedores, certo? Como é que funciona? Eu consigo estabelecer um prazo maior de pagamento. Automaticamente isso se torna o quê? Um capital de giro. Se eu aumento o meu prazo, certo, de pagamento, eu posso estar recebendo antes do meu cliente e pagar depois. Isso se torna capital de giro. Então, para que fique mais claro, eu comprei o material agora e ele me dá um prazo de 30 dias para eu pagar, certo? Ou seja, só um mês depois, eu posso vender aquele material que eu comprei a ele durante esse período de 30 dias, receber aquele dinheiro todo e depois só pagar ele e o resto separar para pagar as outras despesas e consequentemente ter o lucro, né? Então veja que
eu estou usando o próprio capital de giro dele. Ele que me cedeu o material, eu rodei com o material dele, porque eu não paguei nada, certo? E depois que eu vendi, eu ainda consegui pagar ele. É uma forma, tá? É uma forma de você conseguir capital de giro. Não foi do seu dinheiro que você tirou para pagar, comprar o material, para depois, quando recebesse, voltar aquele valor investido, tá? Terceiro, linha de crédito. Então, linha de crédito eu também já utilizei, tá? Hoje eu já evito, não utilizo mais, tá? Linha de crédito é cartão de crédito. Então, todo mundo, acredito eu, certo? Que a maioria das pessoas tem uma facilidade hoje de ter cartão de crédito. Então, os bancos eles estão facilitando muito ter esse cartão de crédito. E aí você bota essas compras no cartão de crédito. Por quê? Porque a mesma forma, você está comprando hoje para pagar um mês depois no seu cartão de crédito, ele está dando como se fosse o capital de giro. Porque você já está com material, você já pode vender esse material. Quando você vende, você pode receber o valor de imediato e automaticamente não precisou pagar por ele, porque você só vai pagar com um mês depois, tá? Então veja que ficou esse prazo de um mês, praticamente, cartão de crédito, tá? Para você conseguir fazer essas vendas e receber nesse período. E, consequentemente, pagar o cartão e o que sobrar, certo? Você vai redistribuir lá para se tornar o lucro do seu negócio. Deu para entender um pouco aí, tá? Da forma de linha de crédito. E o quarto, certo? Que, infelizmente, eu não aconselho, mas é necessário algumas vezes, tá? Para que o seu negócio realmente não vá à falência, tá? É empréstimos. Empréstimos com bancos, tá? Empréstimos com agiota, que acontece também em muitos comércios. E esses empréstimos, eles geram um transtorno maior, por quê? Porque realmente algumas vezes é um prazo maior, tá? É um prazo maior do seu negócio para você pagar, mas também é um juros abusivo, é um juros absurdo que vai fazer com que você gaste muito mais, tá? Ou seja, perca mais dinheiro, ou seja, deixe de receber mais lucros, tá? E, consequentemente, isso pode virar também uma bola de neve, porque dívidas é aquele negócio. É melhor você não ter dívida e ajustar com o que você tem, do que você querer fazer muitas dívidas e no final das contas não conseguir nem pagá-las, tá? Então, eu deixo esse exemplo aqui, você tem como pegar um empréstimo, tem sim, e as pessoas hoje sobrevivem dessa forma, tá? Giram o seu negócio, o capital de giro é através desses empréstimos, tá? Mas eu não aconselho, mas é uma forma, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então, eu coloquei aqui também bem grande, cuidado, analise muito bem como financiá-lo. Tá? Por quê? Porque isso pode acabar sendo uma faca de dois gumes. Então você está pensando que está ganhando e ao mesmo tempo ela está lhe perfurando e está prejudicando o seu negócio. Você está achando que está melhorando o seu negócio, mas na verdade não é. Tá? E eu uso aqui alguns exemplos diretos, tá? Para que você consiga resolver o seu capital de giro, tá? De forma imediata, dentro do seu negócio, na prática. Então vamos lá, venha comigo. Primeiro, reduza a inadimplência. Cara, eu conheço muita gente, muitos negócios que tem muito cliente que deve. Tem muito cliente que deve. Cara, é melhor não ter esses clientes. Ah, mas é a única forma. Eu sei que existe alguns lugares que é a única forma de vender fiado, é a única forma de vender na ficha, tá? E pagar com 30 dias. Isso eu sei que acontece, normalmente acontece. Mas tente reduzir, veja, a palavra é reduzir ao máximo essas inadimplências, tá? Essas inadimplências, ela acontece justamente por isso, porque a pessoa, certo? Foi lá, comprou seu material, já usufruiu do seu material ou está usufruindo, e você deu um prazo, certo? Que sem garantia nenhuma, dele pagar com um mês depois, com 40 dias depois. Aí ele já usufruiu, já está usando, muitas vezes já surgiu outras necessidades para ele, e vai dizer, não, viu, depois eu pago. E é o famoso depois eu pago. E, consequentemente, veja que você comprou aquele material, teve os seus custos para pagar aquele material, não só o material, mas também todos os custos do seu negócio, e você não recebeu por aquele material. Bote na ponta do lápis, será que compensa? Será que realmente compensa você vender fiado? Ou você vender na ficha? Para não ter a garantia se vai receber? Ah, mas eu vendo para aquele conhecido. Ah, mas eu vendo para uma pessoa de confiança. Sim, veja, venda então pelo menos para um só. Que é realmente aquele que você sabe que é seu cliente fiel, que nunca lhe deixou na mão e sempre pagou. Mas se um já não pagou, você não conhece ou você não confia, não venda. É melhor não vender do que você arriscar. Porque seu prejuízo é muito maior. É melhor você não vender e ter só aquele material e vender para alguém que pague, do que você vender, ter os custos todinho do material e seus custos do seu negócio, e ainda, por sinal, não receber o dinheiro do que vendeu. E aí vai ter mais prejuízo ainda. E é por isso que muitos negócios vão à falência.
É por isso que muitas pessoas me procuram e dizem, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo que meu negócio está dando lucro, isso está tendo muito prejuízo. E quando eu vou ver, são simples erros que vira um erro gigantesco, tá? Outra coisa de você resolver o seu capital de giro, reduza o prazo de pagamento dos clientes, tá? Então é outra forma, reduza o prazo. Eu vejo que muitos negócios chegam lá e diz, estou vendendo aqui, quanto? Para quantas vezes? Para 12 vezes. Pô, o cara vai pagar em um ano, tá? O cara vai pagar em um ano, muitas das vezes é no cartão, tá? Mas a pessoa ali dentro do seu planejamento não pede a maquineta do cartão para que ele adiante, né, o recebimento, não paga aquela taxa. Então você está comprando um negócio ali naquele momento, vende depois, certo? De um certo prazo, e quando você fez a venda, você só vai receber uma parcela em cada mês, durante 12 meses. Aí mais uma vez vem a pessoa dizer que não está tendo lucro. Como é que você vai encontrar o lucro de uma forma que você está estabelecendo para 12 meses em receber uma coisa que você já vendeu, certo? E que pagou na mesma hora? Você vai pagar em 12 vezes também? Não é o aconselhável. Abomine essa forma de você pagar do seu fornecedor ou qualquer outro material que você compra em 12 vezes. Não existe. Quanto mais você parcelar, mais dívidas que você vai criar. Então, quando você comprar, compre no menor prazo, certo? Dentro do possível que você consiga pagar. E quando você for vender, venda no menor prazo possível que você consiga realmente receber, tá? Então eu sei que existe essa facilidade hoje, tá? Então existe cheques, existe outras formas de pagamento, mas tente criar um planejamento ali dentro da sua maquineta de cartão também, que você receba automático, tá? Ou antecipado já no dia seguinte, tá? Que tem uma taxa até maior, ou dentro daquele prazo que você estabeleceu, tem como você fazer isso. Não foi uma semana que você estabeleceu de capital de giro? O que vendeu naquela semana, eu recebo na segunda-feira da maquineta, tudo. Tanto o débito, que é um dia depois, como os créditos, tudinho. Se foi para 2, 3 vezes, 10 vezes, 12 vezes, eu recebo uma semana depois. E aí eu tô sabendo que naquela semana eu já recebi todos os meus pagamentos, vendi na maquineta, né? Se foi em um mês, receba um mês depois. Eu faço assim hoje. Então eu estabeleço sempre um dia do mês para eu receber o do mês todinho que foi vendido. E eu controlo mensalmente, tá? E a outra forma é, saiba quais as datas específicas de recebimento. É um problema muito constante. Vende hoje para receber daqui a 30 dias. De um cliente, do outro daqui a 15 dias, do outro daqui a 20 dias, do outro daqui a 25 dias. No final das contas não sabe qual a data de nada. Porque você vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo e vai ficar só esperando receber. Aí resumindo, chega... Pega ali o seu negócio, quando vai olhar tá uma bagunça, não tem nada organizado, não tem nada relacionado, vende hoje, não recebe nunca, e quando vai receber já está totalmente fora do prazo. Então se você não adequar e não organizar as finanças do seu negócio, o seu negócio não tem para onde ir, não tem outra consequência a não ser prejuízos e falência. Não tem outra forma. É simples e prático, tá? Então realmente você tem que entender como adequar o seu financeiro, o financeiro do seu negócio e adequar isso aos seus clientes, tá? Então, se você está vendendo a prazo, relacione quais são os pagamentos a prazo que você vendeu e que vai receber, tá, dos seus clientes. Porque se você não relacionar, como é que você vai ter o controle desse capital de giro? Que hoje você investiu no seu negócio e vai receber até tal dia. E aí você tem um controle. O tempo de capital de giro é esse. Eu comprei aqui e vou receber aqui. Então, nesse tempo foi o capital de giro meu que eu investi para poder segurar a minha empresa naquele momento, tá? Então veja que tudo gira em cima disso que está sendo explicado aqui, tá? Preparar a sua empresa para suportar momentos sazonais é fundamental. São momentos em que dentro daquele seu negócio ele tem períodos de menos vendas, tá? Por exemplo, no meu ramo de açaí, eu tenho um negócio de açaí, tá? Que no período chuvoso de inverno eu vendo menos. Por quê? Porque é um tempo frio. Tem as consequências, cada negócio tem as suas consequências de tempo ruim, tá? É um tempo frio, as pessoas não querem comer algo, tomar algo gelado ou comer, tá? Querem algo mais quente e, consequentemente, vai vender menos, consequentemente, vou faturar menos, mas as despesas fixas são as mesmas, tá? E aí você tem que ter esse capital de giro para poder segurar a onda, como diz, né? Segurar a onda naquele período ruim e não criar mais dívidas. Você tem que entender que naquele período você tem que segurar a onda.
Olha, nesse período eu vou vender menos, dou férias ali, vai se planejando, dou férias a um funcionário, tal, vou ajustando e tal, seguro aqui com o que der, pego o meu capital de giro, pago minhas contas perfeitamente ali naquele período e pronto. Aí quando vier o período bom, que é o verão, bombando, tá? Aí sim vai entrar mais, vai ter mais lucro e consequentemente eu vou redistribuir aquele valor que foi faturado. Mas se você não entender isso, o que é que acontece? Recebe muito, o ser humano ele vai pelo que vê. E aí você recebe muito dinheiro e fica agoniado, que eu ganhei muito, eu tô lucrando muito, sai gastando, vai pro carnaval, nos lugares mais caros, passeia, viaja, gasta final de semana, tá? Quando vai ver, quando chega num período ruim, cheio de contas você vai pagar e fica botando a culpa no seu negócio. A frase mais dita, né? A frase mais dita é culpa dos outros, mas não sua. Como assim? É porque as pessoas não estão comprando mais. Porque é assim mesmo, porque está sem dinheiro, né? O concorrente está abaixando o preço. Então você sempre vai inventar uma desculpa para os outros e não joga a culpa é para você, né? E que você não está entendendo realmente como funciona o seu negócio. Você está deixando ele totalmente ali à mercê do realmente controle que ele precisa. E aí, foi o que eu falei aqui, o problema de muitos negócios do capital de giro é esse. Quando você não tem o capital de giro, ele se torna, certo, uma bola de neve, principalmente de dívidas, porque você fica esperando vender naquele dia, a pior dor é essa. E o que eu mais converso com as pessoas é isso. E eu sinto essa dor nas pessoas. Todo dia a pessoa vai para o seu negócio com a esperança de vender muito para conseguir pagar aquele boleto, algo que vai vencer naquele dia. Porque se não vender, não tem nem como pagar. E aí fica na esperança, na agonia de que naquele dia dê bom. E aí quando não tá bom, quando não tá ruim, começa a perder o controle, vai tentando baixar preço, vai querer queimar estoque, vai querer fazer tudo fora de um planejamento, para que consiga realmente ter dinheiro para pagar aquela sua conta. Ou, muitas vezes, não faz essas agonias no seu negócio, mas pega dinheiro emprestado. E aí vai pegando dívida com um, dívida com outro, dívida com outro, e isso torna-se uma bola de neve, e que também a consequência todo mundo já sabe. Então veja, o capital de giro ele é importantíssimo para o seu negócio. Ítalo, qual é o valor? Como eu já falei aqui, explicado detalhadamente, procure planejar, analise detalhadamente sobre o seu negócio e você vai encontrar qual é o valor dentro do período que você estabelecer, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? O vídeo sobre capital de giro, e eu tenho certeza absoluta que você não vai deixar de colocar capital de giro no seu negócio. Porque se você não colocar, infelizmente seu negócio vai à falência ou nunca vai crescer. Você vai viver todos os dias no seu negócio tentando sobreviver ele, certo? Tentando sobreviver ele com o dinheiro que entra no dia, tá? E aí, consequentemente, você cria frustração porque nunca vê o seu negócio crescer, e outra é que você nunca vai ver realmente os seus lucros na sua mão. O seu dinheiro do seu negócio na sua mão, porque o que você pega, você sai. Pegou, sai, pegou, sai, pegou, sai. E aí, infelizmente, cria a concepção de que por você não ter o controle, é que o seu negócio não dá lucro, é que não vale a pena, é que eu estou trabalhando muito e não estou ganhando nada, tá? E muitas vezes é por uma falta de gestão, uma falta de controle, que você não encontra o verdadeiro resultado do seu negócio, tá? Então, espero o próximo vídeo, tá? Para que a gente traga mais um novo conteúdo e que o seu negócio dê muito certo com essas dicas que foi passado aqui hoje, tá? Então um abraço, até o próximo vídeo.